corretores de seguro, tudo bem? Meu nome é Gelson Hafner e hoje eu quero falar com vocês aqui na conferência Seguros na Prática sobre o método CAF, um método que realmente vai ajudar você a vender muito mais. Perfeito? Então, para a gente começar, deixa eu me apresentar inicialmente, né? Hoje eu trabalho na SegFi, um sistema de gestão e multicálculo para corretores de seguros modernos, pequenos e médios corretores, principalmente. Estou há 12 anos na área de vendas, 7 anos na área de marketing. Sou um dos acionistas também aqui da nossa empresa, da SegFi, e diretor de vendas. Perfeito? A minha formação vem de bacharel de marketing na Universidade Positivo. Também tenho MBA em marketing digital pela ESPM São Paulo. E fiz aí um curso, né, uma pós-graduação também em gestão de negócios pela FGV. Bom, sou professor também do curso de máquina de vendas e também professor do curso de gestão de equipes de alta performance. Sou muito entusiasta do mundo de startup, empreendedorismo e gosto bastante realmente da área de seguros, que é o que vem me motivando aí há mais de 5 anos e está trazendo a melhor solução realmente para o corretor de pequeno e médio porte para se desenvolver, ok? Cases de sucesso que eu tenho principalmente são aí crescimentos acelerados de mais de 400% em apenas 1 ano e meio aí de trabalho, principalmente montando máquinas de vendas. Perfeito? Bom, esse sou eu, mas o nosso objetivo aqui é realmente trazer alguma coisa na prática para você, corretor, que vem nos acompanhando na semana Seguros na Prática, o nosso maior evento online, que realmente vem para difundir e divulgar aí cada vez mais conteúdo para que nossos corretores, que são aí um bem maior, né, protegendo o futuro das pessoas nesse nosso mercado. Legal? Então, vamos começar aí com a nossa palestra, falando sobre método CAF. A grande maioria de vocês não conhece, mas no meio do caminho tenho certeza aí que a gente vai se identificar bastante. Bom, primeira coisa que acontece, obviamente, é a cilada que todo vendedor cai. E como que isso acontece, principalmente? A primeira delas é o vendedor, ele acredita que todo mundo precisa da sua solução, do seu produto, da sua pólice, do seu seguro. Então, esse passa a ser aí o principal problema num primeiro momento. Certamente, essa é a fonte de maior frustração para qualquer vendedor. E o pior é que eles sabem que não é verdade. Não dá para vender para todo mundo. Todo vendedor realmente acredita que todo mundo precisa da sua solução, independentemente das suas razões de compra, principalmente. Então, isso faz com que realmente a responsabilidade do fechamento do negócio não seja do lead, mas do vendedor. Ou seja, é muito mais um interesse de você, corretor, empurrar a apólice do que realmente o seu cliente escolher isso. Você consegue entender o que eu quero dizer para você? Dá para você ver o tamanho do problema realmente que eu estou passando para você? Bom, se você, vendedor, acredita, né, que todo mundo deve comprar, quem está determinando realmente se a solução é boa ou não é você, vendedor, e não o seu cliente, né, escolhendo aí realmente o melhor seguro, a melhor proteção. Além disso, essa é uma crença que também atrapalha a priorização dos leads, né? Toda hora está chegando novos negócios e assim sucessivamente, então também atrapalha realmente a priorização. Quanto antes nós entendemos a importância de determinar aí quais são os leads que nós vamos conversar e qual realmente tem a maior probabilidade de fechamento, mais fácil torna o seu trabalho, o nosso trabalho realmente como vendedor. Ademais, esse erro também nos leva a outros, como vender cedo demais, por exemplo. A gente já vai falar sobre isso na frente. Então, se você acredita que todo mundo deveria comprar, você compromete qualquer lead, sem se importar principalmente com a característica do seu comprador, do seu segurado. Ou seja, vendedor, não erre achando que todo mundo é cliente para que você venda. Mais um erro comum que acaba acontecendo com vendedores. Começa a vender muito cedo. Mas como assim, Gels? O que você quer dizer com vender muito cedo? Sejamos francos, é da nossa natureza humana comprar, perfeito? Todo mundo sabe que nós adoramos comprar. Mas então, por que nós odiamos que vendam qualquer coisa para nós? Você já parou para pensar sobre isso? Eu também não sabia disso.
e também achava que, por nunca ter trabalhado com vendas lá no passado, né, eu não era vendedor. E essa é uma coisa que acontece diariamente com as corretoras de seguro. Pessoas, né, cada vez mais entrando aí no mundo, enfim, ajudando as corretoras a desenvolver e passam a ser vendedores. Enfim, mas hoje eu digo para você que todo mundo realmente é vendedor, seja você como profissão ou não. Perfeito? Afinal, todo dia você está vendendo uma ideia, todo dia você está vendendo uma opinião, todo dia realmente você está vendendo vontades que você acaba tendo diariamente. A cada instante, qualquer conversa que você acaba tendo no seu dia a dia, a gente está tentando convencer algo, né, ou alguma coisa para alguém, perfeito? E isso, sem dúvidas nenhuma, passa a ser realmente uma venda. Contudo, quando você está vendendo um produto, uma solução, um serviço, a sua policy, a proteção para o seu segurado, seja pessoa física ou jurídica, enfim, a regra mais importante é não venda. Como assim, Gelson? Você está ficando maluco? É isso mesmo que eu quero dizer para você, corretor, que está acompanhando a gente aqui no Seguros na Prática. Não tente convencer o seu lead de que você realmente tem mais benefícios ou vantagens, que a sua pólice ou o seu seguro vai mudar a vida dele. Porque isso é vender, ok? Esse é o básico realmente de uma venda. Parece contraintuitivo aquilo que a gente vem pregando, ou até o que os próximos palestrantes já colocaram no evento, ou o que você faz diariamente. Até porque você está ali para vender, correto? Então, por que não vender? Como assim? O que eu quero dizer com isso? As pessoas amam comprar, obviamente, para resolver seus próprios problemas. O lead compra para resolver o problema dele, e não o problema da sua meta, do seu faturamento como corretora, principalmente. É assim, obviamente, que as pessoas percebem, então, o ato de compra. Você não consegue obrigar alguém a ter determinada visão, por exemplo, sobre uma visão ou sobre uma situação. Você não consegue criar problema onde ele não vê. Ou seja, você não consegue vender para quem não tem uma razão para comprar, nem um problema realmente para resolver. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Ou seja, não adianta você empurrar falando que é o melhor, que é isso, se você não for segurado vai acontecer isso, e que você, o seu diferencial é atendimento, que a corretora está tantos anos no mercado. Não tenta vender para quem não tem uma razão para comprar. Então, portanto, né? Portanto, quando você vende sendo demais, você está falando de algo que o seu cliente não está. Ele não está no momento de compra dele. Ele está talvez pensando em outra coisa, está tentando resolver um outro problema e você está ali colocando então algum benefício, alguma solução no qual não resolve o problema real do cliente naquele momento. Como que realmente você consegue identificar se você está tentando vender cedo demais? Quando as objeções começam a ser frequentes, do tipos variados, não é somente uma só. Quando vocês tentam retomar o contato, me liga mais tarde, me manda essa proposta por e-mail, eu preciso ver com a minha esposa, enfim, aí depois o cliente nunca mais te atende. Isso mostra que você tentou vender cedo demais, que você não entendeu as necessidades do cliente, os objetivos, o que realmente motiva ele a sair da zona de conforto e acabar comprando com você. Então, cuidado para você não vender muito cedo, e muita gente faz isso. Muito corretor acaba falando que a pólice, enfim, fiz a cotação, está aqui, mas acaba esquecendo qual realmente é o real motivo de compra do seu cliente. Então, um erro muito comum, vender cedo demais. E o terceiro erro que eu trouxe aqui é realmente acreditar que existe uma fórmula mágica. Isso eu escuto todo dia. Eu, como Segfy hoje, atendemos aí, eu com meu time, obviamente, atendemos mais de 200 corretores, no mínimo, durante uma semana. E a gente vê realmente que isso é uma coisa muito real. Existem fórmulas mágicas para vender. A princípio, eu sempre observei muitos vendedores contando histórias, corretores contando histórias incríveis de como conseguiram fechar vendas, de como conseguiram aí dobrar o potencial do cliente, casos que fizeram o cliente realmente comprar sem hesitar, sem pedir, de como contornar objeções, de como eles são muito bons, de como realmente ele consegue vender tudo, né? Contudo, isso me fez perceber realmente que muita gente que acredita que existe uma forma milagrosa para fechar vendas, não é verdade. Principalmente com uma única frase, usando um único benefício,
uma única técnica de fechamento ou ao menos com uma única pergunta que faz toda a diferença. Não é possível, ok? Em suma, algo que fecha a venda de forma mais rápida não é possível. Mas eu lamento realmente informar, né? Não existe, principalmente, corretor. Enfim, em primeiro lugar, é importante que você, corretor, que está aí para vender e quer aprender a vender mais com o método CAF, entenda que vender é um processo composto por etapas que muitas vezes são puladas ou ignoradas. Aquela de realmente eu entender qual a necessidade do meu cliente, o que ele busca, o que ele quer e assim sucessivamente. Seja porque realmente o teu processo não é definido, você nunca treinou ou você realmente não acredita nele, ou você faz do teu jeito aí, como você sempre aprendeu, e eu escuto muito isso, estou há 25 anos no mercado, eu sei o que eu estou fazendo, né? Não que eu duvide, mas eu acredito que pode realmente fazer muito melhor. Enfim, se você deixou levar pela emoção, principalmente, obviamente que você é corretor, aí você é vendedor, fica na espera do milagre para que realmente esse lead feche. E não vai fechar. É o momento realmente que ele vai embora. Enfim, surpreendentemente, não existe milagres nesse mundo. Não existe milagre para os atletas de elite que treinam todo dia, milhares de horas, assim sucessivamente. Não tem milagre para nós se tornar aí vendedores melhores. Na maioria do tempo é trabalho realmente árduo, foco no feedback, estudos de como ficar melhor. E logo, logo eu vou falar aí 7 passos realmente que fazem com que você se torne um vendedor melhor. Perfeito? Bom, uma venda nunca vai ser salva se a razão de compra não for identificada. Lembra do erro 1, aquilo que eu falei para vocês? Todo mundo precisa da sua solução, que você acha que realmente todo mundo quer comprar com você? Você tem que realmente saber qual a razão de compra que levou ou motivou realmente o seu cliente a estar conversando com você no primeiro momento. Ok? Enfim, não existe milagre onde a gente não sabe quem são os envolvidos pelas razões, assim como não existe milagre onde a gente não sabe os recursos que o lead tem, e também não existe milagre onde a gente não conseguiu demonstrar claramente como nós vamos ajudar realmente esse cliente lá na ponta. Ok? Como que você identifica realmente se você está buscando formas milagrosas? Você conhece as etapas. Não que você identifica as etapas milagrosas, mas que você tem que fazer muito certo, né? Você tem que conhecer muito das suas etapas e principalmente fazer com que o seu lead avance em cada uma delas. E ao invés de melhorar as suas características como vendedor, uma frequência muito utilizada vamos fazer uma inovação aqui. E acaba realmente que isso não surte muito efeito. Perfeito? E isso é exatamente o método CAF. Eu trouxe esses 3 erros, principalmente, né, para vocês entenderem que muitas vezes vocês cometem isso achando que vai ser a revolução das vendas e que tudo vai dar muito certo. Não é verdade. E esses são os 3 principais erros que eu vejo corretores cometendo e por isso que, obviamente, acabam não vendendo muito e as situações muitas vezes estão fora do contexto aí de mercado principalmente. Ok? Enfim, mas por que realmente isso acontece? Existe, obviamente, uma razão muito simples, é sexy, né? Ou seja, nós vendedores, a gente gosta de ter aquela sensação de inteligência, que a gente é bom, que a gente tem uma capacitação extrema, que eu consigo vender tudo, que realmente é bonito, o outro vai me ver da melhor forma e assim sucessivamente. Porém, para ser um bom vendedor, há 7 práticas que separam profissionais excelentes dos demais. Aqui, obviamente, eu vou pegar um pouquinho no pé de vocês. Bom, qual que é o primeiro aprendizado aí? O que realmente fica, né, para um excelente vendedor que se difere dos demais? Primeira coisa, busca um aprendizado contínuo. O acesso à informação não é mais coisa do passado. Hoje, antes de comprar alguma coisa, pessoas, empresas e assim sucessivamente fazem uma boa pesquisa na internet para ver qual é a melhor solução para a sua necessidade. O cliente está buscando informação antes. Ele já sabe muitas vezes do produto, daquilo que ele busca. Licença. Desculpa. Então, esse processo faz com que realmente os líderes cheguem muito mais preparados e com mais conhecimento até você, vendedor. Pode até parecer óbvio o que eu estou falando, mas a primeira habilidade de um bom vendedor realmente é a sua capacidade de se manter atualizado através de estudo constante. Nós queremos ter uma top performance, assim como o Usain Bolt tem correndo, mas ele treina o dia inteiro e você, vendedor, treina quando? Nunca.
Esse tipo de vendedor detém não só de conhecimento do produto ou da empresa, da corretora, mas do que realmente o lead precisa, do ambiente que ele vivencia. Se for uma empresa, do negócio dessa empresa. Riscos cibernéticos que falamos aí nessa semana durante o evento, né? Eu preciso conhecer a indústria desse meu cliente que vai comprar esse tipo de apólice, por exemplo, que vai contratar, né, essa apólice. Ou seja, eu preciso realmente ter esse conhecimento da indústria que você vai estar atendendo. Você, para ser um top performance realmente, e está buscando aprendizado contínuo, sabe quais são as tendências, os problemas que o seu cliente passa, assim como os fatos atuais que impactam diretamente no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na sua segurança, na sua proteção. Além, obviamente, de você conhecer do mercado, do cliente, do que motiva muito ele, você, top performance de vendas, deve se manter atualizado perante a concorrência. E com isso, obviamente, sabe diferenciar não só as funcionalidades ou as características de uma pólice de outra, mas principalmente aquilo que realmente agrega valor para o seu lead. Perfeito? Esse, então, é a primeira prática de um excelente vendedor frente aos demais. Segundo, o bom vendedor é aquele que faz pesquisas prévias. Não basta conhecer aí todo o mercado, todo o seu cliente, o CNPJ, enfim, qual a indústria para quem você está vendendo. Um vendedor diferenciado, ele vai além e faz pesquisa completa desse potencial lead, daquela pessoa que ele vai atender. Afinal, atendimento personalizado é um pré-requisito para você agregar valor no processo de vendas. Bom, antes de você fazer aí a primeira abordagem, né, pesquisar informações pertinentes sobre o seu lead ajuda a identificar, por exemplo, o momento que ele se encontra, o que ele já passou, o que ele gosta, enfim, você tem N variáveis que você pode buscar. Para você realmente ser um bom vendedor, é preciso conhecer o perfil das pessoas com quem você vai interagir. As redes sociais fornecem aí N informações essenciais para o desenvolvimento de uma boa conversa, por exemplo. Você pode entrar, e eu tive um caso muito peculiar aqui na Segfy, no qual eu atendi uma moça grávida, eu sabia, porque eu entrei no Facebook dela, e eu falei muito nessa questão de filho, nascimento, enfim, e aí entra até no próximo item que é muito importante para o setor performance, que é a criação de rapport. Eu começo a me conectar com as pessoas. Pessoas compram de quem elas conhecem, de quem elas confiam, de quem elas gostam. Um vendedor que se destaca consegue realmente criar um bom rapport, né? Esse entendimento, essa primeira abertura com o seu prospect. Para conseguir isso, eu sei que também não é muito fácil, enfim, mas ele usa todo o conteúdo pesquisado, que a gente falou sobre pesquisa ali prévia, né? Para ter assuntos em comum, como, sei lá, esporte, curso, cidades que viveram. Aqui onde a gente está, eu estou em Curitiba, Paraná, a gente fala muito do frio, né? Então a gente conversa com o pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, eles sempre perguntam como que está o clima, enfim. Então isso passa a ser realmente um rapport. Pessoas da mesma área de contatos e assim sucessivamente também são oportunidades de negócio. Enfim, isso demonstra que você tem interesse para ajudar esse cliente, principalmente, que você está mais aberto a ouvi-lo e ele também, obviamente, ele vai abrir as portas aí para realmente entender aquilo que você tem para dizer. Só tome cuidado, principalmente, para você não ultrapassar a linha, né? Assuntos que tem aí cunho pessoal, que não precisa entrar numa conversa profissional. Nós vivenciamos aí algumas mudanças na nossa política, enfim, nem sempre, ou quase nunca, na verdade, isso passa a ser realmente um bom rapport. Então, tome bastante cuidado e use o bom senso quanto a isso. Legal? A quarta opção, desculpa, é que você, bom vendedor, deve saber ouvir. Ok? Então, assim, de nada serve todo o conhecimento adquirido, a empatia gerada, se você, vendedor, não souber ouvir o seu cliente. Como eu já falei anteriormente, né, o acesso à informação faz com que você, muitas vezes, saiba antes até o que o seu lead precisa, ou quais são seus principais problemas já antecipados, e aquilo que realmente vai ser
melhor para ele, ou aquilo que você melhor tem aí para disponibilizar para ele. Enfim, o lead, de fato, ele tem que entender que está passando por um momento e no qual você está realmente disposto a ouvi-lo e que você vai ensinar algo que talvez ele ainda não saiba, principalmente. Ok? Um vendedor que não sabe ouvir, gente, não entende realmente a real necessidade, torna suscetível a alguns erros bem comuns, principalmente os três principais que eu falei ali, né? De vender antes, enfim, de buscar vender para qualquer um e assim sucessivamente, ok? Então, saiba que realmente você não tem que ficar repetindo informação, porque você já sabe muita coisa, você precisa evoluir a conversa, então isso tudo ajuda realmente você a ser cada vez mais bom ouvinte e realmente te ajuda a vender mais, principalmente. Ok? Uma coisa que eu falo nessa parte aqui sempre, nessa questão de vendedor saber ouvir, eu faço com que você pare agora e reflita como que realmente você está guiando a conversa e avalie quais são as informações que você ainda não sabe do seu cliente, mas que o lead pode te passar. Claro que para isso você precisa ter as perguntas certas na ponta da língua, né, que vão te ajudar a guiar da melhor forma. Gente, eu estou passando isso aqui e o método CAT já chega, perfeito? Eu estou passando isso aqui porque eu falei dos erros principais que os vendedores cometem, das boas práticas que você precisa colocar como um bom vendedor para que você possa vender mais, perfeito? Enfim, vamos seguir lá. A quinta boa prática que eu coloco para você ali você tem que educar o seu cliente. Vendedores regulares, eles atropelam o processo. Desculpa. Foi o erro que eu falei, né? Acaba vendendo antes. E já querem mostrar a solução, qual que é o melhor seguro, qual que é a melhor apólice, qual que é a melhor companhia. Enfim, vocês acreditam que quando eles enxergam a sua solução funciona, o cliente vai sair abrindo a conta bancária, a carteira, entregando dinheiro. É um grande erro. É aquilo que eu falei, né? Dos três principais. Você tem que educar o seu cliente, porque senão você acaba vendendo muito antes do tempo dele. Os melhores vendedores, eles ensinam os seus prospects, os seus leads, durante todo o processo de compra. A cada etapa aprendem realmente como que o cliente está mudando, o mercado em si está mudando, aplica novas estratégias e principalmente consegue colocar a realidade e boas práticas para esse seu consumidor que está chegando aí com essa nova oportunidade. O bom vendedor é aquele que realmente pode ensinar muito mais do que somente sobre o que a policy pode ser melhor para aquele cliente ou o que aquele produto que você está vendendo vai ser como solução. Os que destacam realmente sabem que o ensinar o seu cliente a ser melhor, principalmente, vai deixar ele mais bem preparado, e aí, obviamente, isso torna a venda muito mais fácil, mais rápida de acontecer, principalmente, tá? Não é só pela confiança do ganhar, mas as dicas ajudam realmente o lead a mudarem um pouco o seu pensamento, aquela crença do senso comum, e realmente começam a tomar a visão do que realmente você está trazendo melhor para ele, que você é o consultor especialista para aquele produto que ele está comprando, principalmente. Ok? A dica que fica, obviamente, na questão de educar o cliente excelentes vendedores ajudam realmente os seus clientes a evitarem problemas. É o que o seguro realmente tem como solução propriamente dita. Mas não fique somente batendo nessa tecla, porque muitas vezes o cliente ele não quer evitar o problema dele, mas sim de um terceiro. Não que isso não seja evitar um problema, mas realmente é isso que ele busca principalmente, preço também, enfim, é importante entender isso. Bom, a sexta característica aí, né, de um excelente profissional de vendas ajudam a desenhar o futuro. Como que eu faço isso? Um excelente vendedor realmente ajuda o seu lead a enxergar como será brilhante o futuro caso realmente ele esteja com a sua solução, com a sua pólice, com o seu seguro contratado. E também, claro, quais os prejuízos ele irá sofrer caso ele não faça nada. Ok? Eu entendo que para seguro isso é muito fácil,
tá? Entre aspas, mas é importante realmente colocar isso de uma forma muito clara para o seu cliente. Todo, desculpa, todo comprador, né, nós que estamos comprando, nós temos aversão ao risco. Alguns menos, outros mais, enfim, mas todos avaliam com precaução qualquer mudança que possa vir a sofrer. Desculpa. O vendedor sabendo realmente de fato que a sua solução impacta a realidade das pessoas, enfim, das empresas que estão comprando, assim como já impactou a realidade de outros clientes que você, corretor, tem dentro da sua carteira, enfim, você consegue passar para o seu lead que muitas pessoas conseguem se beneficiar, que o seu futuro, que o futuro dela estará garantido, né, pela contratação da pólice que você tem para vender para ela, principalmente. Geralmente, essa questão de futuro, ela aborda aí dois aspectos, tá? O aspecto emotivo, a emoção, a questão mais pessoal, e depois também o retorno sobre o investimento que ela vai ter, né? Então, é do ser humano realmente pensar com a emoção, principalmente, o coração fala bastante numa compra, e depois, obviamente, ele vai pensar pela razão, tá? São essas as duas frentes aí no momento de compra. Emoção, razão, razão, qual é o retorno que eu vou ter, se eu não tiver retorno, o que eu realmente consegui economizar ou me precaver aí de qualquer problema futuro. A sétima dica que eu tenho a passar para vocês, obviamente, é o bom vendedor é aquele que entrega valor. No fim das contas, o vendedor de destaque, né, você, corretor de destaque, é aquele que entrega valor realmente dentro do processo de vendas, que não fica preso à funcionalidade, a todas as opções que realmente o seguro tem na cláusula X, Y, Z, e consegue principalmente levantar os impactos e quais são os benefícios que a sua venda, que a sua policy, enfim, vai trazer realmente como solução para o seu cliente. Diria um amigo meu aí, muito sábio, né? O cliente muitas vezes, se não sempre, ele não compra a furadeira, mas sim o furo na parede. Perfeito? O vendedor que mostrar como entregar realmente o que o cliente busca, com o melhor custo-benefício, é óbvio, é aquele que leva a venda principalmente. Lembre-se que todas essas práticas que eu trouxe, essas 7 práticas que eu trouxe aqui, elas não são definitivas e nem únicas, mas que te ajudam realmente a se tornar um bom vendedor. Mas isso é básico, né? E o básico não é sexy, a gente acabou de falar disso. Então, vamos entrar aí no método CAF. Vocês querem saber realmente o que é o método CAF? Vou apresentar para vocês. Método revolucionário para fazer você, vendedor de seguros, a vender muito mais. E eu garanto, mais de 30% nas suas vendas principalmente. Então, o método CAF é esse. Começa com arroz e feijão. Simples assim. Mas por que a gente não faz muitas vezes? O básico não é sexy. Muitas vezes eu escuto de corretores aqui na ponta falando com mais de 200 por semana, no mínimo. Isso eu já sei. E aí eu, às vezes, muito duro, né? Falo, mas por que você não faz? Por que você, corretor, que está me ouvindo agora, que ficou aguardando eu chegar no método CAF achando que ia ser uma revolução? Lembra que eu falei que não existe mágica para as vendas? Pois é. O método CAF é fazer com que você comece com o básico. Começa com arroz ou feijão. Sabemos que o básico realmente não é sexy, que você já sabe de tudo isso, mas eu quero que você aplique. Enfim, por que começar realmente com arroz e feijão? Como que eu começo com arroz e feijão? Por que eu estou falando sobre isso, gente? Começar com o básico, começar com arroz e feijão é o fundamento. É o que mais funciona. É o que mais transforma principalmente. Ok? Então, assim, quando se fala realmente em vender mais, muito corretor busca um mirabolante. O que eu atendo de ligações aqui não está inscrito. Querendo sistema online para vender que nem não sei quem, porque eu preciso de tecnologia para fazer isso e aquilo. Busca a todo custo focar somente na cotação de seguros. É multicálculo, é multicálculo, é multicálculo, cotação, cotação. Quanto mais cotação, quanto mais topo de funil, estou colocando aqui até um desenho, melhor. Só foca em novos negócios. Quer porque quer novos clientes a qualquer custo.
fala em comprar lead, que vai buscar lead, que tem que ter uma corretora online, mas esquece o básico. Contrata multicálculo para fazer cotações e com mais cotações e milhões de cotações, mas não faz o básico, não faz o arroz com feijão. E o que é o arroz e feijão para realmente vender mais? Vou falar para vocês agora. Novos clientes, sim, com certeza. Né? Você trazer novos clientes, novas oportunidades para dentro do seu negócio é uma oportunidade de você vender mais, claro. Cross-selling, com certeza absoluta. E aqui é exatamente a frase que eu ouço lá. Ah, mas isso eu já sei. Ah, eu já fui no curso tal, já falaram sobre isso. Ah, aqui no evento do Seguros na Prática o pessoal já comentou sobre isso. Pois é, mas não fazem. E eu posso comprovar. A Sagify hoje tem mais de 2.900 corretoras CNPJ. São mais de 15 mil usuários. É muito pouco, se não menos de 7% de toda essa carteira que faz um cross-selling certinho. Então, assim, eu vou fazer um parênteses aqui na parte de cross-selling e vou mostrar agora na prática, com um pequeno detalhe, como que você, corretor, pode ampliar 34% no seu resultado utilizando uma técnica de cross-selling. Bom, vamos olhar esse quadro aqui. Prestem bastante atenção. Nesse caso aqui, eu estou considerando que a carteira da corretora tenha 400 clientes. E, para todos eles, foi vendido seguro alto. Então, uma corretora 100% do seguro automóvel. Fazendo em média aí, vamos fazer a conta, 33 seguros por mês. Perfeito? Na simulação, que está nessa tabela aqui, o preço médio de cada seguro adotado é R$ 1.800, ou seja, o prêmio líquido, R$ 1.800. E a comissão média adotada foi de 15%, ou seja, nada fora daquilo que vocês competem diariamente. Nesse caso, a sua receita bruta anual é de 108 mil, ou seja, uma média de R$ 9.000 mês. Vamos considerar então que essa corretora consiga fazer o cross-selling. Olhe bem para essa tabela aqui agora, ok? Então, nós vamos fazer o cross-selling somente com os clientes dessa carteira, de forma modesta e factível, oferecendo somente 2 produtos. Tá? Então, vamos lá. Olhe essa nova tabela aqui agora. Eu estou oferecendo, então, o seguro vida para apenas 10% da carteira, ok? São 40 pessoas e vou vender para 20 pessoas o seguro residencial, que vai colocar aí 80 pessoas, ok? Olha bem essa tabela. Vocês lembram anteriormente, né? Os cálculos apresentados aqui, a sua corretora venderia então 40 novos seguros do ramo vida por ano. É uma média de 3, apenas 3 seguros ao mês. Há um prêmio médio anual de R$ 2.500, o que representa aproximadamente uma importância segurada de R$ 100 mil, ok? Considerando uma comissão média para o seguro vida, ok? Você tem então ali 25%. Então, o que eu estou falando? Você vai ter aí praticamente uma renda bruta adicional de R$ 25 mil ao ano. Falando somente de seguro vida. Vamos falar agora então sobre o seguro residencial. A corretora venderia mais 80 seguros por ano, uma média de apenas 7 seguros novos, né, ao mês, a um prêmio anual de R$ 500, que representa aproximadamente uma importância segurada média de R$ 40 mil, ok? Nesse caso, a sua média de comissão considerada aqui foi 30%, em cada operação, claro. Nesse caso aqui, o seu ganho adicional por ano, R$ 12 mil. Válido ressaltar, corretor de seguros,
que essas possibilidades são extremamente aceitáveis, atingíveis e compatíveis com com que os corretores modernos vêm fazendo. Por exemplo, apenas 10% dos seus clientes comprariam um seguro vida. A gente não vende, sabe por quê? Porque a gente não oferece, ou porque a gente não tem nenhum sistema para identificar essas oportunidades. Por quê? Foca em multicálculo, cotação, topo de funil e esquece a oportunidade dentro de casa. Desse modo, somente com essas duas novas operações, ok? A sua corretora teria um ganho adicional em cada ano de 34% a mais em relação à sua renda bruta inicial de 108 mil. Simples assim. Esses 34%, corretor, são um benefício imediato para a ampliação das possibilidades da sua carteira. Sem contar outros ganhos indiretos, como fidelidade, aumento aí de oportunidades que você tem com o seu cliente. Perfeito? Então, olha só. Esse aqui era o meu momento inicial e depois o meu momento atual aplicando o cross-selling. 34% de resultado a mais trabalhando principalmente a sua carteira. Ou seja, cross-selling também com certeza passa a ser aí então uma oportunidade para você vender mais. Outra opção que você faz de vender mais, diminuir desconto, sem dúvidas. Por que você está toda hora contando com 10%? O que você entrega de benefício para o seu cliente? Como? Então, olha a oportunidade de você fazer isso. Ok? E a quarta e última que eu vou falar para vocês, e vou colocar isso no framework para ensinar vocês aí a trabalhar, a vender mais, aumentar a retenção sempre. Isso aqui é o CAF. O método revolucionário para ajudar você a vender mais. Eu preciso sim de novos clientes, perfeito, mas ele não é o mais importante dos mundos. Eu tenho cross-selling com os clientes da minha carteira e eu muitas vezes não vendo porque eu não ofereço, ou eu não tenho nenhum sistema, ou nada que me ajude a identificar essas oportunidades. Eu preciso diminuir os meus descontos, porque isso faz com que eu perca. E claro, que eu preciso aumentar minha retenção. A média de uma corretora hoje está entre 70% a 90% dos segurados renovando com elas. Você sabe esse número da sua corretora? Importante, ok? As corretoras que mais crescem, elas são obcecadas por essas 4 combinações que eu coloquei para você. Sempre. A todo momento elas estão olhando isso. Novos clientes, claro. Cross-selling, o quanto está me retornando e quais são as ações que eu estou aplicando. Diminuem o desconto e, obviamente, trabalham a retenção desse cliente. Ok? Olha essa frase que é importante e impactante. A cada dia que passa, a tecnologia se torna mais commodity. Eu sou uma empresa de tecnologia e olha o que eu estou falando para você. Eu estou toda hora tendo que me reinventar. E menos passa a ser um diferencial competitivo. Então, você, corretor, que busca formas mirabolantes, geração de leads, multicálculos que cotam X, Y, Z, vocês que estão buscando trazer cada vez mais clientes para dentro de casa e esquecem todo o resto, ou que você quer uma oportunidade que o cliente entre no seu site e compre tudo, isso não é mais diferencial competitivo, é commodity. Conhecer bem o seu cliente é o maior ativo a longo prazo de uma empresa atual. Essa humanização, ou seja, o corretor de seguros nunca vai morrer e eu nem que tiver que dar dinheiro do meu bolso, e essa vai fazer sempre isso, é defender essa bandeira, porque é você, corretor, que coloca essa humanização na hora de vender um excelente seguros. Se o seu concorrente conhece e entende o seu cliente, mais cedo ou mais tarde, o seu cliente será o cliente dele. Presta bastante atenção nessa frase. O que eu estou colocando? O diferencial competitivo não está na cotação online, não está no multicálculo, não está em nada disso. Ele está realmente na forma com que você conhece o seu cliente, que você entende a necessidade dele, que você não sai empurrando achando que vender para todo mundo está correto. É isso que vai ser o seu maior ativo e vai realmente perpetuar o seu negócio.
Perfeito? Então vamos lá, gente, na prática agora, na prática para a gente já ir finalizando então o nosso conteúdo aqui na prática, como eu venho falando, né? Dos seguros na prática, que vocês vêm aí uma semana aprendendo bastante coisa boa e queria até parabenizar todo o pessoal que tem passado por aqui, palestrantes excelentes. Bom, como fazer então o feijão com arroz? Não me fale que você já sabe, porque se você já sabe, eu quero ver a aplicação, eu quero ver o resultado disso. Lembra? Eu, como CMFI, tenho mais de 2.900 CNPJs cadastrados aqui, pagantes do nosso sistema. É a maior empresa de sistemas de corretores do Brasil. Nenhuma das empresas tem essa quantidade de corretores no mercado. Então eu sei, a grande maioria não faz. E o meu objetivo aqui que é te ajudar. Eu quero que você cresça o resultado. Eu vou deixar meu contato no final dessa palestra para que você entre em contato comigo e eu te ajude. Porque eu garanto um resultado muito superior de que 30% ainda vai ser pouco para você crescer. Então vamos lá para o framework de faturamento. Não se atenha ao desenho, eu vou disponibilizar depois para vocês baixarem ele, perfeito? Mas isso aqui é o framework básico. Primeira coluninha, o que eu quero atingir? Qual é o meu objetivo? Aumentar, então, o meu faturamento em 30%. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso, então, ter 15% a mais de clientes. Olha como eu estou falando do topo do funil. Ah, preciso entrar cliente, preciso cotar, legal. Mas eu estou me identificando apenas com 15% a mais de clientes. O que eu devo fazer? A primeira opção é ter 15% a mais. A segunda opção, então, que eu tenho que fazer, eu preciso entrar em contato com 20 ex-clientes, ou seja, cliente que já foi embora, que eu já perdi, mais 10 clientes perdidos por semana e oferecer o produto à corretora. Agora, se você também não tem um sistema que indica para você os motivos de perda, e você não sabe quem são os seus clientes, porque você perdeu nem nada, vai ficar difícil. Ou seja, método CAF, arroz com feijão, o básico funciona. Então, se eu quero ter 15% a mais de clientes, novos negócios, eu preciso entrar em contato com 20 ex-clientes, mais 10 clientes perdidos por semana. Primeira regrinha, primeira meta que a gente desenha para você. Segunda meta, não é meta, mas segundo objetivo, claro, vender mais produtos de maior valor agregado ou mix de carteira. E ensinei agora há pouco na prática também como aumentar 34% a sua renda com o cross-sell. É o que eu estou falando aqui. Você precisa criar uma cadência com clientes atuais da sua carteira e ir oferecendo informações e promoção de outros ramos. Meça essa taxa de conversão. Lembra do ciclo de compra do seu cliente. Não tenta vender as coisas antes. Quando você faz uma cotação de alto, no formulário você indica a profissão, você indica se o cliente tem filhos mais novos ou não, e assim sucessivamente. Olha as oportunidades. Você tem que despertar o interesse desse seu cliente e implicar principalmente se ele não tiver essa opção. Ok? Então, a segunda opção aí para te ajudar a combater aí ou conquistar o seu objetivo de aumentar o faturamento é cross-sell. A terceira opção, o diminuir os descontos. Como que eu diminuo os descontos? Você precisa passar de X% de média de desconto para X ou Y% em 30 dias. Um sistema de gestão, por exemplo, e é isso que eu vendo, não quero fazer jabá nem nada, eu trago essa informação para você. Qual a sua média de comissão? Quanto que você ganharia se você sair da comissão de 15% para 16% e assim sucessivamente. Veja a importância de você diminuir o desconto, vai fazer com que realmente você ganhe mais. E muitas vezes eu dou desconto no valor total e esqueço que eu estou deixando de vender o melhor seguro. Às vezes eu me atento a preço para ajudar o meu cliente, mas eu fico brigando por questão de preço porque eu não entendo realmente a necessidade dele. Eu vendo guincho 200 km, sendo que o meu pai viaja mais de 500 km todo mês. Olha a importância de eu conhecer e aplicar aí, então, um bom seguro para ele, diminuindo descontos. E a quarta e última opção, aumentar a taxa de retenção de seus clientes. O que eu devo fazer? Mensurar, então, quantos clientes renovam e manter uma taxa mínima de 95% da sua base atual.
Se você tem controle, se você tem sistema, se você tem alguma coisa que te ajuda, isso aqui é muito fácil. Muitas vezes a gente perde negócios na renovação porque a gente vai avisar o cliente no último dia. Porque eu forço ele a fechar em 4 vezes porque eu recebo comissão na primeira. Ou porque eu chego no último dia e já chego com alguma coisa fechada achando que o cliente não pesquisou. Cuidado. Existe hoje, por exemplo, no próprio Segify, o e-mail marketing que você notifica o cliente automaticamente que vai vencer o seguro dele. Olha que legal. Enfim, isso é relacionamento e faz com que realmente você tenha uma taxa mínima de retenção superior a 95%. Muita corretora que eu falei para vocês, mais da metade do mercado renova entre 70% a 90%. Você sabe a sua taxa de perda? Olha o feijão com arroz. Eu faço essas perguntas muitas vezes e a maioria não sabe responder por quê? Está preocupado em clientes novos. Vamos cotar, vamos cotar. E esquece que eu tenho 4 lindas e excelentes opções para fazer o meu negócio crescer e se desenvolver. Bom, esse é o framework. Tá aqui com as tabelas todas certinhas. Tira print screen dessa tela, acho legal aí para você desenvolver o seu framework. E, obviamente, que você pode baixar ela. Acessa conteúdo.segify.com/vender-mais. Você vai baixar esse framework e você vai fazer esse exercício dentro da sua corretora. Como que é o exercício, então? O objetivo: aumentar o faturamento em 30%. Quais são as opções para que isso aconteça? E o que eu devo fazer? Imprima isso, coloque na parede da corretora e foca nessa meta. Meta dada é meta cumprida. Método CAF. Faz o feijão com arroz. Não fica achando que tem que ter site com cálculo automático, que tem que contratar 1 milhão de coisas. Eu estou te entregando o básico. O meu sistema, não que ele é básico, ele tem muita coisa avançada, mas isso aqui eu garanto que vai fazer com que realmente você cresça, com que realmente você se desenvolva. Legal? Baixa lá, então, esse framework e vamos ser felizes junto, vendendo cada vez mais. Lembra que eu falei sobre isso? O básico não é sexy, mas ele funciona. Eu garanto para você, corretor de seguros, que você tomar essas ações dentro do seu negócio, vou voltar aqui para o pessoal tirar o print screen, baixar esse framework, trabalhar com ele da melhor forma, indicando quais são as opções, qual é o teu objetivo, quais são as suas metas, mensurar tudo isso, vai fazer com que realmente o método CAF aumente as suas vendas. Perfeito? Ah, Dielson, mas tudo isso eu já sei, eu já tentei aqui e não deu certo. Impossível. Eu mostrei para vocês também na prática, só com o cross-selling a oportunidade de aumentar 34% do seu faturamento em relação ao primeiro momento. Então, isso funciona. Se você quiser ajuda, eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui comigo, que assistiram essa palestra até o final, né? Tá aqui o meu e-mail, tá aqui o meu contato, de Elson Hafner, da Segify. Estou à disposição para ajudar você, corretor de seguros, a vender mais. Nós temos diversas ferramentas, diversas oportunidades para fazer mais negócios juntos. Mas eu preciso começar com o básico. Lembrando que o básico não é sexy e é isso que vocês não querem, né? Mas eu quero entregar resultado. Eu sou uma pessoa que me motivo pela performance, pelos números, pelo realmente aquilo que eu consigo aplicar de melhor e de construção máxima. E eu quero fazer da sua corretora um case de sucesso. Vem comigo!